Então, Lucas 15, de 1 a 32, diz assim, de 1 a 3, depois de 11 a 32. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Ele vai propor ali 3 parábolas. A gente vai se deter na parábola do filho pródigo. A gente lê assim no versículo 11. Continuou: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. Ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado aqui teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. Ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este seu filho, que desperdiçou os seus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Até aqui. Senhor nosso Deus, gratos, Deus, nós estamos porque essa palavra é profunda e fala no nosso coração. Nós queremos te pedir que o Senhor clareie nossa mente e que nós possamos entender qual é o teu propósito para a nossa vida a partir desse exemplo que nós lemos aqui. Em nome de Jesus. Amém. Antes de seguir, eu quero ler mais uma passagem que a gente lê em Coríntios, segundo livro de Coríntios. É o capítulo 5. Segundo Coríntios 5, dos versículos 16 a 21. Diz assim: Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo,
não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém. Essas duas passagens aqui, elas têm algumas coisas em comum. Mas antes disso, vamos relembrar que a passagem do filho pródigo, com certeza todos nós já ouvimos. E nós já ouvimos diferentes enfoques dessa passagem. A gente já chegou a ouvir também até pessoas que pregaram a respeito do pai, sendo que não tem como muita coisa a gente saber do pai a respeito do filho pródigo, a não ser que ele distribuiu a herança e depois recebeu o filho de volta. E a palavra final da exortação. Mas o que eu quero colocar aqui, que é importante, é que nós podemos ver na imagem desse pai aqui, o nosso Deus. E eu quero que nós nos coloquemos no lugar do filho pródigo e do filho que permaneceu com o pai. Onde nós nos encontramos hoje? Com o pai? Ou nós corremos o mundo e desperdiçamos ou gastamos aquilo que Deus nos confiou? É interessante que o filho pródigo, ele tinha consciência do que ele receberia das mãos do pai. Se nós pensarmos que todos nós já ouvimos a mensagem da salvação, todos nós podemos escolher o que fazer com essa mensagem, ou aceitamos ou rejeitamos, mas todos nós ouvimos essa mensagem. E todos nós temos a condição de escolher o que vamos fazer com aquilo. E nesse ponto eu quero mostrar para vocês que existem duas situações nessa passagem que não são as ideais. E vocês vão entender por quê. A primeira é que a gente vai chegar em dois extremos. O primeiro extremo é o filho que pede toda a sua herança antecipadamente ao pai. Eu tive uma vez experiência em que nós recebemos a herança e queríamos usar essa herança antes do tempo devido. Não foi bênção aquele dinheiro. O dinheiro se foi. É muito interessante que se parece muito com o filho pródigo. Claro que eu acho que não era o mesmo montante, aqui ele tinha muita coisa. Mas o fato é que a herança antes do tempo, ela não é bênção. Por outro lado, quando nós estamos na presença de Deus, nós não precisamos da herança, porque nós temos acesso direto a Deus e as coisas que Ele deixa à nossa disposição. E às vezes nós não nos damos conta disso. Aqui o filho pródigo, ele tomou a sua herança e gastou com futilidades. Primeiro que ele saiu da presença do pai, foi para uma terra distante e gastou com coisas imorais. Não que a gente vá gastar com isso. E qual que é a herança que eu quero que a gente pense aqui? A nossa herança é a vida que nós temos. Essa é a nossa herança. Várias vezes nós já ouvimos aqui que o presente que Deus nos dá chama-se hoje, porque o passado já foi e o futuro pertence a Deus. E como que nós estamos usando a herança que Deus nos deu, chamada hoje? Nós podemos desperdiçar? Ou nós podemos encher de regras e não desfrutar? Percebem que existe uma coisa muito diferente entre a atitude do filho pródigo que permaneceu na casa dele? O que permaneceu na casa do pai, ele se prendeu a todas as regras. Ele diz ali,
No versículo 29, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. Sabe que isso é uma coisa triste que nós vemos dentro da igreja às vezes? São pessoas que estão a vida inteira na igreja e nós não percebemos nela alegria em viver. Como isso pode ser possível? Como que nós podemos conhecer o Deus da graça, o Deus da misericórdia, o Deus do infinito, o Deus de amor, o Deus que faz o bem, que livra seu povo, que sustenta no deserto, que dá vitórias? Como que nós podemos conhecer esse Deus e não ter alegria? É muito fácil nós julgarmos as pessoas pelas suas atitudes, né? E isso é natural da nossa parte. Nós julgamos as pessoas pelas atitudes que elas tomam. E às vezes as pessoas nos dão até, eu não vou dizer ciúmes, nem inveja, mas nós não nos alegramos com a alegria dos outros. Isso é triste, mas acontece. Muitas vezes nós vemos uma pessoa usufruindo de um benefício, de uma alegria, e nós não conseguimos nos alegrar com ela. Muitas vezes nós queríamos estar no lugar dela. Foi o que esse filho mais velho fez. Nossa, pai, tantas vezes, tantos anos eu estou com o senhor aqui, eu obedeço todas as regras, e o senhor nunca mandou matar um bezerro para eu me festejar com os meus amigos? A gente começa a colocar limites na ação de Deus na nossa vida. E eu estava ouvindo uma mensagem na semana passada que falava a respeito de gratidão. E a gratidão, quando nós vivemos a gratidão, ela nos transporta para um outro nível de relacionamento com Deus. A gratidão, ela não está ligada ao que eu não tenho, e sim, ela está ligada àquilo que eu já tenho. Consegue entender? Não é o fato de eu não ter um emprego dos sonhos, mas é o fato de eu ter um emprego. Não é o fato de eu não ter um melhor carro, mas eu poder me locomover com um automóvel. Não é o fato de eu não enxergar direito, mas de eu enxergar. Muitas coisas nós pensamos, poxa, poderia ser melhor. Claro, se a gente for ver friamente, muitas coisas poderiam ser melhores. Muitas coisas podiam ser melhores. Podiam ser diferentes. Mas o fato é, onde nós colocamos, onde nós centramos os nossos pensamentos? No que poderia ser ou no que é? É diferente quando nós nos comparamos com pessoas e quando nós nos comparamos com aquele que é incomparável, que é Deus. Quando nós nos comparamos com pessoas, normalmente nós nos fortalecemos quando nos apoiamos nos defeitos da outra pessoa. Aquela pessoa comprou um carro bom. Bom, mas também, né? Peixinho na empresa do fulano. Percebem que nós vemos uma coisa boa, mas colocamos uma coisa ruim para minimizar a coisa boa da pessoa? Não estou dizendo que todos fazemos isso, mas que a tentação existe, ela existe. Olha só, aquela pessoa foi promovida, mas claro, puxa saco, né? Fica bajulando o chefe. Olha só, aquele cara lá está com casa nova, mas também financiou e está devendo o resto da vida. Não é fácil a gente fazer assim? Como é difícil nós nos agradarmos das pessoas. Olha aí, ó. Nossa, a pessoa sempre come bem, né? Mas pagar a conta que é bom, não paga. Isso é triste. Mas percebem que é uma coisa da natureza humana vinculado à ingratidão. E a ingratidão, ela está muito relacionada ao orgulho. O orgulho, ele nos cega para enxergarmos quem realmente somos. O orgulho, ele nos cega para fazer a gente enxergar o que Deus enxerga em nós. Nós, às vezes,
queremos achar que o que nós vemos é importante, mas não é isso que para Deus é importante. O filho pródigo, quando ele pediu a sua herança, ele estava bem próximo de perceber o que ele tinha. Uma vez, uma pessoa me perguntou assim: se você tivesse condições de, durante um ano da tua vida, andar de Ferrari, morar numa mansão, ter tudo que você precisa, e o resto da vida, você morar numa meia água de 2 cômodos, com um Uno usado na garagem, ou passar a vida toda numa casa, classe média, com um carro bom, qual dos dois você escolheria? Você tem 2 opções, né? Ou a vida inteira numa casa classe média, com um carro bom, ou um ano numa mansão com Ferrari e o resto numa casa meia água com um carrinho meia boca. Eu fiquei pensando, e a primeira resposta que eu dei foi: não, eu prefiro a vida inteira numa casa mais ou menos, né, e com um carro mais ou menos. E depois ele falou assim: olha, eu escolheria um ano com Ferrari e mansão, e o resto da vida numa casa meia água com um carrinho que dá pro gasto. E depois eu fiquei pensando nessa resposta, tanto a resposta que eu dei quanto a resposta que o homem deu, e eu cheguei à conclusão que a minha resposta foi medíocre. Foi medíocre porque é aquela coisa de não sair da zona de conforto. Não sair da zona de conforto te impede de alcançar lugares altos. E se eu tivesse condições de um ano na minha vida morar numa mansão, ter tudo que eu precisasse, ter todas as necessidades supridas, andar de Ferrari como se fosse imagine outro carro confortável, mas Ferrari é por causa do custo e coisa assim, e depois viver o resto da vida, eu poderia ter condições de entender quem vive com bastante dinheiro, e entender quais são as preocupações de quem vive com dinheiro, e entender quem vive com pouco e saber quais são as preocupações do pouco. O mais interessante é que depois que eu vi isso, passaram-se alguns anos. Naquela época eu ganhava em torno de muita coisa comparado com o que eu ganho hoje. E eu acho que naquela época eu vivia numa mansão e tinha uma Ferrari na garagem, simbolicamente falando, porque as minhas preocupações eram fúteis. Minhas preocupações se viravam no que eu posso fazer além para agradar o meu ego. O que eu posso fazer além por mim mesmo? E hoje é uma situação totalmente diferente, não difícil. É diferente porque quando você tem menos preocupações materiais, você tem mais tempo de se preocupar com o que realmente interessa. E às vezes não é nem uma preocupação, é uma ocupação. A ocupação, ela sempre tem um fruto, enquanto que a preocupação é tempo perdido. Entendendo? A preocupação, você já está gastando a massa cinzenta em resolver um problema que nem aconteceu ainda, que nem chegou para você, que talvez nem chegue para você. O que o filho pródigo aqui viveu, ele pegou tudo que ele tinha e esbanjou, sem sabedoria. Mas teve um momento em que ele caiu em si. E eu creio que se nós fôssemos usar esse exemplo para colocar em nossa vida, a gente poderia comparar isso à nossa fase de igreja, por exemplo. O fato de a gente frequentar uma igreja não quer dizer que nós somos salvos. Uma coisa não tem a ver com a outra. E nós sermos salvos necessita que nós frequentamos uma igreja ou que tenhamos comunhão com outros irmãos, porque o crescimento espiritual ele depende da comunhão, não tem como você crescer sozinho. Sabe o que é interessante? João Batista ele foi educado como um nazireu, seu cabelo não podia ser cortado e ele ficou exclusivo a serviço de Deus. E teve um momento que ele foi para o deserto e ficou sozinho. Não quero criticar João Batista,
Só que ele vivia de um jeito um pouco diferente do resto do pessoal, do resto do povo. Ele se vestia com pele de animais e comia gafanhotos. Essa não era a comida, e mel silvestre, não era a comida normal daquele povo. E aí, percebam que muita gente foi a João Batista não pela mensagem que ele levava, mas pelo estilo diferente que ele tinha. Muitas vezes nós não fazemos a mesma coisa, nós não seguimos alguma coisa ou outra pelo diferente, e quando nós vemos aquele diferente, a gente não quer se comprometer com aquilo. Eu quero dizer é que João Batista, quando ele começou a pregar, ele começou a ter discípulos, ele foi ao meio do povo, aí ele teve comunhão e começou a se relacionar com pessoas. E foi nesse momento, então, que daí ele teve a oportunidade de batizar Jesus, de ensinar os discípulos dele, teve a conversa entre os discípulos de João e os discípulos de Jesus. Foi a partir da comunhão. Quando nós estamos sozinhos, nós não crescemos, não enchemos ninguém, nem temos com quem compartilhar nossa fé. O filho pródigo, ele esbanjou tudo que ele tinha. E depois ele acabou quase que virando escravo das pessoas da cidade onde ele estava. E ele praticamente mendigava comida. Ele se propunha a comer a lavagem dos porcos e nem isso as pessoas davam para ele comer. A Bíblia diz que o justo não mendigará o pão, nunca mendigará o pão. E então isso nos faz tirar conclusões a respeito do filho pródigo. Primeiro, é que existe um momento do cair em si, que o filho pródigo colocou assim, ó, versículo 17: então caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. Sabe que eu vejo aqui uma igreja funcionando. E quando eu lembro da minha conversão, no momento em que eu recebi a salvação de Jesus, o que eu queria mesmo é poder ter uma vida parecida com a vida das pessoas que eu li num livro. Talvez eu tenha conversado com vocês, alguns leram um livro que eu estava lendo, um livro que minha avó deixou sobre a mesa, a respeito de quando um demônio sai da casa e a casa fica vazia, voltam 7 vezes mais demônios para aquela casa. E eu achava que minha casa estava vazia porque eu não tinha certeza da salvação, e antes que ela enchesse, se já não estivesse cheia, e se saísse, e já tivesse 7 e saísse ter 49, e se já tivesse 49 tivesse vaziado, ia para quanto? Era muita coisa. E naquele dia eu entrei numa crise existencial. Eu entrei na barraca e eu clamei a Deus que Ele me levasse alguém que pudesse me tirar daquela angústia. Gente, foi uma angústia tão grande que levou 35 minutos, mas para mim parecia uma eternidade, porque em 35 minutos meu tio chegou naquele acampamento. E eu nem fazia ideia que ele chegaria lá. Quando ele chegou, eu falei: eu quero ter uma vida que nem meu tio tem. Porque ele ora, ele prega, ele passa necessidade, ele está sempre rindo. E ele diz que serve na igreja, ele é pastor. Eu quero ter uma vida assim, que nem a dele, simples. Ele andava de carro velho. Eu não tinha carteira na época ainda, mas eu sonhava em andar com Audi.
Até quando namorava a Cris, eu falava que a gente ia ter um Audi A3 na época lá, vermelho. É bobagem. Tem uma Hyundai HC em 12 lugares agora. Cabe bem mais gente, não é vermelho, mas tem ar-condicionado, direção hidráulica. Cabe um monte de gente, cabe Uber todo quase. Bom, o fato é que eu, lendo essa passagem do filho pródigo, eu me enxerguei como aquele filho pródigo, naquela situação em que, Deus, eu quero ser tratado como os servos. Eu não sei se vocês estão conseguindo acompanhar o que eu estou querendo dizer, mas mesmo eu tendo decidido por Deus em primeiro lugar na minha vida, eu tinha 17 anos naquela época. Naquele ano eu ia entrar no trabalho, no mercado de trabalho, e nos próximos 3 anos eu ia ganhar mais na minha vida do que eu ganhei daqueles 3 anos até hoje, em questão financeira. E eu esbanjei tudo, nenhum centavo sobrou para contar a história. Aliás, algumas roupas sobraram que se me ajudou da fim, porque eram horríveis. Mas quando eu penso, eu desperdicei uma preciosidade que Deus me deu. Se nós fazemos isso com material que nós vemos, que nós apalpamos, é muito mais fácil a gente fazer com a nossa vida, gastando com nosso tempo. O tempo é nosso maior tesouro. Vocês acreditam que o salmista diz assim: ensina-me a contar os dias para que eu alcance coração sábio. Isso é tão importante, que às vezes nós não nos damos conta do que está acontecendo. Quando eu vi a passagem ali no final, o mais velho chegando em casa, vendo aquela festa, o que está acontecendo? E o pai falando: olha, você tem tudo que é meu é teu. Você não precisa pedir permissão, é pegar, porque já é teu. E eu lembro uma vez que essa parte intangível que Deus dá é o que nós não entendemos. É o que não entra na nossa cabeça. É o que faz você ter alegria quando a tua luz é cortada e você acha um jeito de fazer as crianças curtirem a luz de velas. Eu nunca imaginei que eu ia curtir um momento de luz cortada, e eu curti. E foi um momento inesquecível. Foi inesquecível. E eu acho que aquela situação em nosso coração fez tanta diferença que a luz ficou cortada há poucos dias. Logo em seguida, Deus já deu uma oportunidade de a gente poder pagar aquela luz e voltamos a ter luz. Até hoje temos luz. Por mais que a gente não mereça, mas a gente tem. Tudo que nós temos, nós não merecemos, e Deus nos dá de presente. Eu creio que o momento da conversão daquele filho pródigo foi quando ele se deu conta de que os servos na casa do seu pai tinham uma vida melhor do que ele. E uma vez, alguém falou para mim, agora não lembro de jeito quem foi, disse assim, que quando nós cuidamos da obra de Deus, Deus cuida da gente. E todos nós temos um papel fundamental na obra de Deus. Todos nós somos embaixadores de Cristo. Isso a gente leu ali em 2 Coríntios. Nós somos embaixadores de Cristo. E nós falamos em nome de Deus para as pessoas ao nosso lado. Isso é uma tarefa muito importante. E quando nós falamos de Deus para as pessoas, o que nós poderíamos estar colocando no coração daquelas pessoas, através do Espírito Santo, é o desejo delas quererem fazer a mesma coisa que a gente. Serem servos do Deus que nós servimos. É diferente você despertar inveja, você despertar ciúmes, e você motivar as pessoas a uma mudança de vida. Percebe que enquanto uma está
ligado a coisas, a outra está ligado em caráter, a outra está ligado em rumo de vida. Hoje eu estava ouvindo uma música que era em inglês e ela caberia muito bem a essa mensagem. E ela diz mais ou menos assim, a ordem agora eu não lembro direito, mas ela fala assim: o mundo está aí sedento, e o que você tem para oferecer? Julgamento ou braços abertos? O Deus que você serve fala de amor, e o que você oferece? Um olhar crítico? As costas? O que o mundo espera da gente não é nada além daquilo que Jesus fez com as pessoas. Só que o mundo não sabe que ele espera isso da gente. Tem uma outra música do Oficina D3 que fala que o vazio no tamanho do homem é do tamanho de Deus. E nós já ouvimos também que nós somos o reflexo de Deus e nós precisamos estar sempre polidos para que esse reflexo seja o mais fiel possível. Se fosse para nós nos colocarmos numa situação dessa história que nós lemos, é mais fácil nós estarmos hoje como o filho que foi em casa, que segue regras, e faz tudo que Deus manda, mas não usufrui da presença de Deus, não usufrui daquilo que Deus disponibilizou. Nós somos daqueles que esbanjam o bem mais precioso que Deus nos deu, que foi a vida, esbanja isso sem compromisso. Eu creio que os dois extremos são danosos. A gente precisava ter o equilíbrio, né? A gente precisava usar o máximo daquilo que Deus nos dá, sem sair da presença dele, né? O filho mais velho, ele falou: o Senhor nunca me deu um novilho cevado para que eu compartilhasse com meus amigos? O fato é que nós temos acesso a esse novilho cevado para que nós possamos compartilhar com as pessoas que estão ao nosso redor. É só a gente pegar. Só que para a gente pegar, a gente tem que estar junto com o Pai. Muitos de nós temos visão distorcida do que é ser filho de Deus. Para ser filho de Deus, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquele outro. Eu tenho a necessidade de colocar Deus numa caixinha. E eu me detenho em detalhes que não fazem diferença. Eu preciso ser batizado com água, tem que ser água corrente ou pode ser água parada? Tem que ser água do Rio Jordão? Que tipo de água tem que ser? Mas tem que ser por imersão, né? Não pode ser aspersão. Percebam que são detalhes que não mudam em nada, porque o etíope foi batizado numa poça d'água. E eu creio que se existe a fé no coração, você poderia ser batizado com um copo de Fanta, se fosse a única coisa disponível no momento. Porque não é a forma que importa, e sim a essência que é importante. A essência que é importante. E qual é a tua essência como filho de Deus? Esse eu creio que é o desafio que nós temos hoje. Eu falei no começo do culto que a passagem de Josué, a gente ia retomar agora, e muitas vezes nós passamos por desertos. E sabe que o deserto, ele é um privilégio que Deus dá para aqueles que o seguem. O privilégio que nós temos de passar pelo deserto é que tudo aquilo que não é essencial, nós não temos. O povo de Israel, quando estava no deserto, de dia seguia uma nuvem. A Bíblia não fala o tamanho da nuvem, mas eu sei que nuvem, no sol de rachar, dá sombra. Eu não posso dizer que a nuvem cobria todo o povo de Israel, não posso dizer porque a Bíblia não diz isso. Mas eu
posso crer que na minha vida, se eu estou passando um deserto e Deus é a minha nuvem, Ele está me dando a oportunidade de uma proteção contra o sol escaldante. Essa outra parte da música, né, que diz que às vezes nós temos um dia quente, um sol escaldante, e Deus é o nosso abrigo. Às vezes nós temos um inverno terrível em nossa vida, ou uma noite do deserto que chega a temperaturas negativas, e Deus era uma chama que guiava o povo. A chama que Deus era no deserto iluminava, indicava a direção, e eu sei que fogo também esquenta. Quando as coisas ao nosso redor parecem que começam a se esfriar, nós podemos buscar abrigo em Deus, que Ele nos conforta com o calor do amor dEle. Quando as coisas estão pegando fogo ao nosso redor, e a gente não precisa ir muito longe para ver isso acontecendo. É tanta notícia ruim que nós vemos, mas quando nós nos refugiamos em Deus, Ele nos dá refrigério. Ele nos tira desse sufoco. Quando nós estamos passando pelo deserto, é o momento em que Deus está nos dirigindo. O povo de Israel, ele recebeu as leis, sabe onde? Quando José foi preso, levado cativo para ir para o Egito. Não foi? Não foi. Os 10 mandamentos não foi por José. Os 10 mandamentos foi por Moisés na sarça ardente, não foi? Não foi na sarça ardente, gente. Foi no Monte Sinai. Foi no Monte Sinai, no deserto. Foi no Monte Sinai, no deserto. Depois que eles fugiram do Egito, eles foram perseguidos. Moisés, na sarça ardente, ele teve o chamado que todos nós recebemos: vai, dirige meu povo. Mas eu não consigo, tenho a língua presa. Se ele era gago, eu não sei, mas que ele não queria falar, ele não queria, né? O fato é que nós somos chamados a falar ao povo para sair da escravidão, e isso aconteceu através do deserto. Eles saíram da escravidão, passaram pelo deserto. No deserto, eles deixaram de ser povo de Deus, e quando chegaram no final, eles se transformaram em nação. E o que a Bíblia diz também é que nós somos nação santa, povo escolhido, sacerdócio real, para boas obras. Percebem que nós somos essas pessoas que Deus escolheu para fazer diferença no mundo. Quando nós estamos passando pelo deserto, nós estamos recebendo toda a instrução que nós precisamos para usar na terra prometida. Quando nós passamos pelo deserto, nosso deserto na vida pode ser em várias áreas diferentes. Nosso deserto pode ser emocional, nosso deserto pode ser espiritual, nosso deserto pode ser físico. Nós podemos passar por vários tipos de deserto, e mais uma vez, sabe, o trajeto que o povo de Israel podia fazer, não precisava ter levado 40 anos, mas levou. E eles passaram várias vezes no mesmo lugar. Quantas vezes você passou por um deserto na área financeira? Uma vez na vida? Eu acho que não. Só que o legal é que se passa mais de uma vez, é porque você saiu primeiro, né? Você não estaria na primeira ainda. Percebe que quando você sai do deserto uma vez, alguma coisa você aprendeu. Só que às vezes a gente não aprende tudo. Então a gente tem que voltar lá para fazer a recapitulação. E é interessante que o povo de Deus, ele não ficou sempre no mesmo lugar do deserto. E nós também não ficamos sempre no mesmo deserto. Quando a gente muda de fase, né? A gente muda de fase, aí o ambiente já muda. Os desafios são outros, os obstáculos são outros, nossos inimigos são outros. E às vezes nosso inimigo vira nós mesmos. Nós mesmos somos o nosso maior inimigo. E por que isso? Porque é mais um momento que nem Paulo diz, convém que
Antes de Paulo, Davi fala assim: Deus, mata meus inimigos, aqueles que querem meu mal. Aí Paulo fala: convém que eu diminua e ele cresça. Então Deus, mata meu inimigo. Eu quero morrer para mim mesmo. Eu quero que Cristo viva em mim. Percebam que existe uma relação muito grande entre a oração de Davi e o que Paulo está falando, porque o foco é o mesmo. O foco é que aquilo que nos atrapalha de chegarmos próximos a Deus, aquilo seja extinto. Quando nós passamos pelo deserto, nós chegamos à terra prometida, a terra onde emana leite e mel. Eles festejaram a Páscoa e nós estamos na semana no tempo de Quaresma. Mais 3 domingos é Páscoa. Daqui a 3 semanas nós festejamos a Páscoa. E é o momento em que eles estavam festejando aqui a Páscoa. A Páscoa era o quê? Um memorial da libertação do povo da escravidão. Quando passou o anjo, né? Só desviou as portas que tinha mancha de sangue lá do cordeiro. Nós estamos no período de Páscoa. Depois de a gente perceber que Jesus salva, Jesus é a nossa Páscoa, teve um estudioso que fala que nós precisamos nos converter todos os dias. E Wesley também fala isso, que o processo a conversão não é um fato, mas um processo. A salvação é um fato. Agora a santificação é um processo. E esse processo, ele é, e algumas pessoas mais rápido, outras pessoas é mais lento. O fato é que o dia que você for perfeito, você vai estar no céu. Então, se você ainda não está lá, é porque ainda tem coisa para ser mexida. Então, por alguns desertos você ainda vai passar. Mas lembre que depois do deserto, acabou o maná, acabou aquilo do necessário, e você vai receber o suficiente para compartilhar com os outros. E quem nunca viveu uma coisa dessa? Quem nunca teve uma experiência que foi dolorosa e pôde ajudar uma pessoa que está passando por aquela experiência para que ela não passe por aquela experiência dolorosa? É para isso que serve. É para isso que serve. Então, voltando à pergunta inicial dessa mensagem: que tipo de filho nós somos? O filho pródigo, ele teve um momento em que ele passou pelo deserto dele, caiu em si. Ele teve a Páscoa dele, o encontro dele, e ele voltou. E quando ele queria ser que nem um servo, e nós queremos ser servos do Deus Altíssimo, Jesus disse que ele não nos chama mais de servos, mas sim de amigos. E eu queria perguntar para você e que você pensasse nisso mesmo. Como que você tem sido como filho de Deus? Tem se prendido a regras? Você tem se prendido à legalidade? Ou você tem usado a herança que Deus te deu de uma maneira descabida? Sem responsabilidade? Se Deus pedisse para você prestar contas do teu dia hoje, só de hoje, esquece de ontem, hoje, você ia ter coisas boas para falar de Deus? Para falar para Deus? Ó Deus, aquele talento que o Senhor me deu, rendeu. Não, aquele talento não rendeu. Eu enterrei ele. Essa é uma pergunta que nós temos que fazer todo dia para nós mesmos. O bom é que Deus ele nos dá uma nova chance. Buscai-o enquanto ainda é tempo. Esse foi o salmo que nós lemos hoje, né? Buscai enquanto ainda é tempo. A gente vai ter um tempo de oração agora e queria que você se colocasse assim a pensar como você tem sido como filho. Lembrando que nenhum dos dois extremos é o legal. O nosso modelo de filho é Jesus Cristo. Que nós possamos